Paz do Senhor, irmãos. Vamos novamente louvar o nome do Senhor Jesus. O hino 422, no céu não entra pecado. Todos conhecem, né? Os que não têm harpa vão conseguir louvar o nome do Senhor Jesus junto comigo. Amém? No céu não entra... Amém. Vamos acompanhar o violão então, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu ternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades,
das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia. Já agradeço. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, agora nós iremos para a segunda parte do nosso estudo teológico, do nosso seminário. Temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Todos receberam um exemplar? Na verdade, a declaração de fé das Assembleias de Deus é o resultado de estudos teológicos sistemáticos. E nós temos aqui praticamente o resumo de todos os nossos artigos, uma exposição bíblico-teológica de todos os nossos artigos. Nós vamos para a página 21, página de número 21. Nós temos o que chamamos de cremos. Nós, teólogos das Assembleias de Deus, na Europa e no Brasil, quando decidimos escrever um manual de teologia sistemática, fizemos exatamente para auxiliar a leitura da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, esta teologia sistemática está à disposição lá na porta, os irmãos podem adquirir um exemplar. Nós temos aqui 13 estudos teológicos, ou seja, esta teologia sistemática explica toda a declaração de fé das Assembleias de Deus, toda a declaração de fé. Aliás, ela ainda explica o que é a teologia da Santa Ceia na Assembleia de Deus, explica também dizendo que o fenômeno línguas não é sacramento, e explica também a doutrina da encarnação, a doutrina do Logos. Então, nós temos aqui 13 estudos, os 10 estudos de teologia sistemática, mais o apêndice. Então, você vai ler esta teologia sistemática com a declaração de fé. Quando participei da última comissão que elaborou esta declaração, nós percebemos que até mesmo pastores que estavam discutindo no plenário da CGADB, em diversos seminários que foram realizados pelo país, a dificuldade de entender as terminologias da declaração de fé. Porque a teologia, assim como a medicina, o direito, tem uma linguagem técnica, um vocabulário técnico. E todo o vocabulário da teologia é oriundo da filosofia. Então é impossível estudar teologia e não estudar filosofia. Por isso que nos seminários católicos, primeiramente, os alunos estudam filosofia e depois é que eles estudam teologia. Nos seminários protestantes nós fazemos diferente, né? Primeiramente estudamos teologia, depois é que buscamos filosofia. Mas eles então fizeram uma lógica, inverteram a lógica. Então é o certo que nós precisamos das duas ciências. Precisamos da ciência teológica e também da ciência filosófica. Ciência do ponto de vista metodológica, porque toda área de conhecimento tem seu próprio método. Então, esta teologia sistemática está à disposição. Logo na introdução, irmãos, eu procurei explicar o que é o método teológico, ou seja, como você pode estudar teologia, como fazer teologia. Então você precisa de um método. Então aqui na introdução eu já apresento o método, certo? O método
teológico. Assim como tem método das ciências naturais, método das ciências exatas, método das ciências médicas, das ciências jurídicas, e também nós temos métodos para os estudos teológicos, certo? Então, esta teologia sistemática surgiu com esse objetivo de auxiliar a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Eu até sugiro também que este comentário meu, também, ele vai explicar muitos capítulos aqui. Por exemplo, sobre as obras de Jesus Cristo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação. Esses assuntos todos, eu estou desenvolvendo aqui no comentário de Romanos. 352 páginas, comentário de Romanos. Este comentário meu é apenas um esboço. Eu li o comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo da Inglaterra, não é? O comentário dele são mais de 10 mil páginas de comentário. Mais de 10 mil páginas de comentário. Romanos, irmão. Romanos. E as pessoas, quando visitam a minha biblioteca, assim, o senhor já leu tudo? Li tudo. Tudo que está na minha biblioteca eu já li. Já li, eu leio todos os dias e oro também, irmão. Você é um teólogo pentecostal. Eu não sou tradicional, não, irmão. Sou batizado com o Espírito Santo. Deus até hoje me usa em dom de profecia. Amém? Cura divina, milagres. Eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Então, sou um dos defensores do movimento pentecostal. E a minha luta hoje, irmãos, é contra esses cessacionistas, que foi exatamente a minha participação na convenção geral, na última convenção. Eu falei apresentei 7 razões em prol do continuismo do Espírito na igreja. 7 razões em prol do continuismo do Espírito na igreja. Foi a minha exposição na 45ª AGO da CGADB, no Grande Templo de Cuiabá, no ano passado. E foi uma bênção, graças a Deus. E esse estudo que nós ministramos lá, ele vai sair também na Dogmática Assembleana. Estamos já com o livro no prelo, entendeu, pastor? Já no prelo, a Dogmática Assembleana, explicando esses artigos todos de fé aqui, que nós vamos lê-los agora. Os irmãos já encontraram aí? É na página 21. Cremos. Página 21. Irmãos, eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar agora artigo por artigo. Vou fazer aqui uma interpretação teológica elementar, artigo por artigo, certo? Artigo por artigo, uma explicação teológica elementar, artigo por artigo. Porque todos os artigos já estão explicados, comentados aqui na declaração. E você vai levar a minha teologia sistemática, vai levar o meu comentário em Romanos, já está com a declaração de fé, vai orar e jejuar, e o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Isso aí tem que ter um resultado, não é, pastor? Tem que ter um resultado. Então, irmãos, eu vou repetir aqueles 3 princípios dos estudos teológicos. Se você quiser anotar, eu vou repeti-los aqui. O primeiro princípio é auditus fidei, que é a escuta da fé. A escuta da fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o que mais? A palavra de Deus. Então, ou seja, é a palavra de Deus que gera fé. É a palavra de Deus que gera fé. Por isso que é importante a pregação evangélica, a pregação bíblica, aliás, a pregação cristológica, porque a pregação não pode ser um sermão de autoajuda, mas ajuda do alto. Não pode ser um sermão de entretenimento. O pregador tem a responsabilidade de expor o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho da casa própria,
não é o evangelho da chave da vitória, é o evangelho da encarnação, da crucificação e da ressurreição, da ascensão e da intercessão e da segunda vinda de Cristo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Mas os nossos púlpitos estão carentes de pregadores evangélicos, de pregadores bíblicos, de pregadores cristocêntricos. Então, a primeira chave, o primeiro princípio, auditus fidei, é escutar a palavra. Escutar a palavra. O que quer dizer escutar a palavra? Você lê a palavra de Deus e você medita na palavra. Então são três coisas: a leitura, a meditação e a contemplação. Certo? A leitura você lê. Em segundo lugar, você medita. Em terceiro lugar, você contempla. A contemplação é o estado doxológico, é o estado de adoração, é o estado de louvor, de glorificação a Deus. Por isso que é importante, irmãos, a leitura associada à meditação, que é associada à contemplação. É o silêncio espiritual, é o segredo entre você e Deus. Então auditus fidei, escutar a palavra. Eu faço muito isso no meu escritório, na minha biblioteca. Eu leio a palavra de Deus, medito na palavra de Deus e depois contemplo Deus no meu espírito, ou seja, no estado doxológico, no estado espiritual. É aquele momento de concentração, aquele momento não apenas de leitura, mas de meditação, de intimidade e de oração. E você vai fazer isso na oração também, que é a intimidade com o Espírito Santo. Então, é escutar a palavra de Deus. Porque o que acontece? Às vezes na oração, nós falamos e não escutamos Deus falar. Então, às vezes na oração, é interessante você parar de falar, parar e escutar. Porque o Espírito Santo pode falar no seu silêncio, ele pode falar na sua meditação, ele pode falar na sua humildade, ele pode falar no seu silêncio espiritual, ele pode falar à sua mente, ao seu coração, à sua alma. Então, o primeiro princípio aqui é escutar a palavra de Deus. Ou seja, porque o Espírito Santo fala. Irmãos, nós, por exemplo, nos manuais de teologia, nós vamos encontrar, pelo menos no Novo Testamento, nós temos 3 conceitos sobre Deus: que Deus é amor, Deus é luz e Deus é o que mais? É espírito, não é? João começa, Deus é espírito, não é? Deus é espírito, ou seja, ho pneumas theos, o espírito é Deus. Depois diz que Deus é amor, depois diz que Deus é luz. Mas estudando com um amigo meu, que é ex-franciscano, estudou em universidade com jesuítas, ele se converteu a Cristo, está na Assembleia de Deus há 10 anos, tem mestrado em Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de Roma, está em Brasília, nós trabalhamos juntos nos estudos bíblicos, e ele disse que descobriu, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, que Deus para ele, eu também concordo, que Deus é palavra. Então Deus é palavra, ou seja, Deus é linguagem, Deus pode falar conosco. Então a linguagem de Deus é uma linguagem espiritual, mas ela precisa de uma transposição, ela precisa de um veículo de comunicação, e Deus pode falar através de inúmeras coisas, conforme aos Hebreus capítulo 1, mas Deus fala definitivamente através da sua palavra, porque Deus é palavra, Deus é verbo, Deus é verbo, é aquele processo é uma neurolinguística pneumatológica, ou seja, primeiro vem a palavra, depois é que a palavra se manifesta no espaço-tempo, e daí vem a revelação de Deus. Então,
auditus fidei, é escutar a palavra. Por isso, irmão, nós temos que valorizar a leitura da palavra, a meditação da palavra e a contemplação de Deus no Espírito. O movimento pentecostal é um movimento da palavra, é um movimento do Espírito, é um movimento de Jesus Cristo. No movimento pentecostal, nós temos a experiência, e a experiência não é apenas uma questão subjetiva, religiosa, não, essa experiência é o encontro de Deus conosco através da palavra, é o nosso relacionamento com Deus por intermédio da palavra, e esse tipo de experiência não tem tradução, não tem transposição, não tem hermenêutica, não tem explicação. O que você sente, o que você experimenta em Deus, o que Deus fala com você, o que você experimenta no mundo espiritual, isso é intransferível. Eu não posso transferir a minha experiência com Deus com você, e você não pode transferir a sua experiência com Deus comigo. Nós podemos transferir o Evangelho, mas a experiência individual é uma experiência subjetiva de cada um. É por isso que nós temos que respeitar a espiritualidade de cada irmão, a fé de cada irmão, o compromisso de cada irmão com Deus, aleluia. Irmãos, eu não aceito ninguém duvidar do meu relacionamento com Deus. Não aceito ninguém querer fazer experimentação matemática com a minha experiência com Deus. Não, porque é a minha experiência com Deus, então é a sua experiência com Deus. E às vezes nós criticamos aqueles irmãos que dizem assim, ó, Deus falou comigo, eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com você, com o Espírito Santo, ou experiência com os anjos, porque é a escuta da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que é segundo a medida da fé. A palavra medida na língua grega, irmãos, é campo da matemática, é a proporcionalidade, e é de acordo com o grau mental, cultural, social e espiritual de cada sujeito que se relaciona com o divino, com o sagrado e com Deus, aleluia. Então todos nós experimentamos Deus, só que Deus, ele se apresenta a cada um de nós de acordo com as nossas faculdades culturais, sociais, cognitivas e espirituais. É, não é, irmão? Então é assim. Então o primeiro ponto, anote aí, é a escuta da fé, tá? A expressão em latim, auditus fidei, mas é a escuta da fé. E o segundo princípio é intellectus fidei. O que é isso? É a inteligência da fé. Não confunda a inteligência da fé com a razão da fé, a racionalidade da fé. Não está, isso aqui não tem nada a ver com lógica, não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com metafísica. Essa inteligência da fé, irmãos, conforme a leitura, Romanos capítulo 8, é o seu Espírito que se comunica com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que se comunica com o seu Espírito. Então o Espírito Santo, assim como nós temos a nossa consciência, o Espírito Santo de Deus, ele sonda todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus é a resposta de Deus, em relação às nossas demandas espirituais, às nossas experiências espirituais. Então é chamado de intellectus fidei, ou seja, a inteligência da fé. Então, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ou seja, a palavra gera fé. E essa fé vai gerar o quê? Vai gerar entendimento. Entendimento. O que esse tipo de entendimento espiritual, irmãos, é chamado de entendimento pneumático, porque é obra do Espírito Santo. Ou seja, você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é chamado inteligência da fé. E a inteligência da fé não requer uma explicação científica, uma explicação filosófica e até teológica, porque não é possível dar uma explicação exata a esse tipo de inteligência da fé, senão no campo da fé, e a fé
fé só tem a resposta da fé, e a resposta da fé é a experiência que o sujeito tem diretamente com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, aleluia. É isso que nós temos. Então é chamado de intellectus fidei, inteligência da fé. E por último, é o que? Applicatio fidei, é a aplicação da fé. Aplicação da fé. O que é aplicação? Aplicação da fé é a prática da fé. É a prática da fé. Por isso que, se o sujeito diz que é salvo, note bem, não existe salvação sem processo de transformação social. Eu vou repetir, não existe salvação sem um processo de transformação social. Então a aplicação da fé é isso. Se você acredita que é salvo, então o seu testemunho pessoal, o seu testemunho público, ele tem de ser um testemunho radical. Radical. Pastor, como é que eu vou ficar sabendo isso? Se você ler Romanos capítulo 6, tem um tratado bíblico acerca do pecado, a doutrina do pecado. E Paulo vai dizer que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Como é que o sujeito diz que é salvo? Ele tem aplicação da fé, mas ele é pornográfico, ele é imoral, ele é mundano e até diabólico. Como é que ele tem aplicação da fé? O que é aplicação da fé? É nascer de novo. E o que é nascer de novo? É se tornar um discípulo radical de Jesus. Eu não tenho que parecer com Paulo, Pedro, João, Lutero, Calvino, Zwinglio, Tertuliano, Billy Graham, homem de Deus. A minha identidade de fé é Jesus. O meu cristianismo é Jesus. A minha palavra, a palavra que eu tenho que seguir é Jesus. Então Cristo é a cristologia da igreja, a cristologia do reino, a cristologia social, a cristologia do testemunho público, a cristologia do caráter cristão. Então isso é applicatio fidei. Então o sujeito que nasceu de novo, ele tem então que ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. Dominada pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E Paulo vai explicar, versículo 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais das suas paixões. Então Paulo vai explicar dizendo que aquele que nasceu de novo, anda no Espírito, vive no Espírito, fala no Espírito, pensa no Espírito, anda no Espírito, é cheio do Espírito e fala no Espírito. Isso, irmãos, é applicatio fidei. Applicatio fidei. Vamos lá no cremos. Primeiro artigo. Todos podemos ler? Vamos lá. 1, 2, 3, todos. Cremos na... Cremos na inspiração divina. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada.
única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Veja só, a Bíblia é a palavra de Deus para a igreja. E nós temos aqui pelo menos 3 verdades. A primeira é acerca da inspiração divina. A Bíblia, ela tem inspiração verbal e plenária, ou seja, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo e toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é palavra de Deus. Segundo ponto, é que ela é a única regra infalível de fé e prática, ou seja, está dizendo que a palavra de Deus, ela é doutrina, ela é também vida. Ela é doutrina, ela é também vida. Primeira carta de Pedro, nós recebemos a vida de Deus. Na segunda carta de Pedro, nós tomamos posse da natureza divina. Nós somos co-participantes da natureza divina. Então, veja, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, veja aqui a importância. Este capítulo aqui é o capítulo da bibliologia. Bibliologia. Então nós temos aqui o fundamento bibliológico, pneumatológico. Ou seja, a Bíblia é palavra de Deus. Em que sentido? Todo texto é de inspiração divina. Ou seja, a Bíblia não é produto da igreja. A Bíblia é produto do Espírito Santo para a igreja. Por isso que a teologia é a palavra do homem sobre Deus, mas o Evangelho é a palavra de Deus para o homem, que é diferente. Então veja, o primeiro artigo de fé quer nos ensinar que a Bíblia Sagrada é o Evangelho de Deus para a igreja, é a palavra de Deus para a igreja. Irmãos, no culto público, escola bíblica dominical, seminário teológico, a nossa base é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós podemos ler livros, comprar livros, podemos seguir grandes teólogos, estudiosos, pastores, líderes, pregadores, mas o que nós aprendemos aqui é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é uma doutrina inegociável. É uma doutrina inegociável. Por que ela é negociável? Porque a Bíblia é de inspiração divina. O texto grego diz que a palavra de Deus foi soprada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo falou na boca dos profetas. O Espírito Santo falou na boca dos apóstolos de Jesus, na boca dos autores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso que a igreja, ela permanece até hoje, porque a igreja tem a Bíblia como palavra de Deus. Palavra de Deus. Então a Bíblia como palavra de Deus, ela é palavra de Deus em 2 sentidos. No sentido objetivo, ou seja, nós temos um texto autorizado. No sentido subjetivo, por trás desse texto nós temos o Espírito Santo que inspirou o texto. Então, o texto em si não é nada senão letra, mas o texto é palavra por causa do Espírito Santo. Então, este livro numa universidade é apenas um livro, mas este livro, quando fala ao homem, não é apenas um livro, é a palavra de Deus dirigida ao homem pelo Espírito Santo de Deus. É a Bíblia. Então nós já sabemos isso, e você vai ler aqui na bibliologia e também no comentário, você vai ver inúmeros estudos interessantes. Então, cremos na inspiração divina, verbal e plenária
da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Irmãos, no cristianismo ocidental, nós temos duas Bíblias, que é a mesma Bíblia, só que uma tem mais livros do que a outra. A Bíblia católica romana e a Bíblia protestante, com 66 livros. Só que no Brasil, tem surgido aí algumas Bíblias, não é? Surgiu no Brasil aí uma chamada Peshitta, que não é Peshitta, irmão. A Peshitta tem mais de 80 livros. E ela é em aramaico ou siríaco. Não existe Bíblia Peshitta aqui no Brasil. Essa que está aí é uma pseudo-Peshitta, não é Peshitta. A palavra Peshitta quer dizer simples. Então isso aí é uma falsificação da Peshitta. É uma Peshitta que não é Peshitta. Porque a Peshitta está em siríaco, aramaico e são mais de 80 livros a Peshitta. Aí as pessoas, agora eu tenho a Peshitta. Teu irmão, pastor, agora eu tenho agora a Tanakh. Então, olha aí uma Peshitta ali que não é Peshitta. Aí diz assim, pastor, eu tenho agora aqui, eu tenho aqui a Tanakh, eu tenho a Torá, eu também tenho a Torá, irmão. O Pentateuco é a Torá, os 5 livros da Bíblia. Então, pessoal, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse movimento messiânico. O movimento sensacionista quer nos tirar o espírito. O movimento messiânico quer falsificar o nosso Cristo. E o movimento neopentecostal quer vender Jesus na Bolsa de Valores de Nova York. Então veja, tudo isso aí é problema. Tudo é problema. Então o importante aqui é Milbrunnen, grande teólogo, ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela é palavra de Deus. No momento que você lê a Bíblia, Deus fala com você ali. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Então essa inspiração verbal, agora independentemente de teses teológicas, de ceticismo, de teses científicas contrárias à Bíblia, irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela permanece como palavra de Deus. Por isso que nós temos que amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu fico preocupado quando conheço irmãos que não gostam de escola bíblica dominical, irmão. Olha, se você não gosta de escola bíblica dominical, eu vou falar aqui uma verdade para você. Você precisa se converter. Você não ama a palavra de Deus. Eu amo, pastor. Não ama nada. Você não ama. Se você amasse a Bíblia, você era estudante da escola bíblica dominical. Não é? Você leu a Bíblia hoje? Você lê a Bíblia todos os dias? Agora com tecnologia, ninguém mais tem tempo para ler a Bíblia, né? Olha, você pode ter a Bíblia no seu smartphone, mas não tem coisa melhor do que ter a Bíblia no papel, irmão. Não é? Deus, irmão, Deus não é todo poderoso? Ele poderia lá no Monte Sinai dar as tábuas lá para Moisés no smartphone. Poderia ou não poderia, irmão? Dar no tablet, no computador. Não, deu nas pedras. Não é? Nas pedras, tábuas de pedras. Não é que os rabinos falam de safira. Não sei, isso é só especulação. Então veja, então aqui a inspiração. Quando fala que nós cremos, você só pode crer na inspiração. Porque pela lógica humana, pelo raciocínio humano, você nunca vai crer na inspiração. Você só crê na inspiração pela inspiração do mesmo Espírito que inspirou a Bíblia. Você só crê na inspiração pelo mesmo Espírito que nos deu a Bíblia. Porque esse mesmo Espírito que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito que eu e você temos. Amém? Glória a Deus. Segundo artigo. Irmãos, esse segundo artigo aqui, ele fala acerca da Trindade. A Trindade é uma geometria divina, é uma geometria teológica. Então,
diz: cremos em um só Deus. E aqui fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este assunto, uma vez eu fui convidado para falar sobre a Trindade, pastor Daniel, o nosso teólogo lá. Fui convidado para falar para a Trindade, sobre Trindade, numa escola bíblica de obreiros, na cidade de Itaberaí, estado de Goiás, a convite do pastor Gilmar Santos. Eu fiquei 2 horas falando sobre a Trindade, irmão. 2 horas. Quando terminei, uma irmã do ciclo de oração disse assim: pastor Roberto, este foi o estudo mais maravilhoso que eu já escutei em toda a minha vida. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos. Que estudo profundo, só que eu não entendi nada. Pastor, senti a presença de Deus. Glorifiquei a Deus, só que eu não entendi nada, é muito profundo. Falei assim, eu também não, irmã. Eu também não entendi nada, eu só creio. Então nós acreditamos, irmãos, quando nós falamos o quê? O que é um doutor em teologia? Doutor em Deus. Mas, irmão, doutor em Deus, eu, por exemplo, sou um pós-doutor em teologia, não é? E tenho 27 obras publicadas. Veja só, é impossível, irmãos, estudar Deus. É impossível. Tudo que nós estudamos em matéria de teologia é especulação. Especulação filosófica, religiosa, eclesiástica. O que nós temos são os documentos da igreja. Por isso que a nossa teologia, ela tem que ser de natureza, de caráter cristológico, porque Jesus Cristo é a medida de Deus. Jesus Cristo é a medida do conhecimento de Deus. Então, se você ler os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, as cartas do Novo Testamento, você vai estudar a partir de Jesus Cristo. E daí sim, você vai chegar no mistério. Você vai chegar no mistério. Eu descobri uma coisa, irmão. Quando eu tenho muitas dúvidas, alguma dúvida teológica, eu começo a glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Começo a orar até em línguas espirituais. Começo a orar, começo a glorificar. Porque eu descobri que a devoção deleta a minha incredulidade. A devoção deleta a dúvida. A devoção, ela corta todo o espírito de ceticismo. Então, quando você tiver uma dúvida, está lendo a Bíblia, não está entendendo, comece a glorificar a Deus, comece a adorar a Deus, e você vai perceber que essa dúvida vai desaparecer. Por quê, irmão? Quando experimentamos Deus, todas as nossas especulações teológicas desaparecem. Mas veja, então Deus é incriado. Veja, na dogmática cristã, o Pai é incriado. Ou seja, ele é uma causa sem causa. Ele é incriado. Incriado. Não tem como dizer o que é o Pai. Não tem, irmão. É impossível. O que é o Pai? Simplesmente é o Pai. Por que Pai? Porque Pai é, segundo a psicologia humana, nós nos relacionamos com Deus. Porque o Deus de Platão, o Deus de Aristóteles, de Parmênides, de Heráclitos, dos filósofos gregos, o Deus até de Kant, de Spinoza, desses grandes filósofos do século XIX, né, do iluminismo, Deus para esses filósofos é um Deus metafísico, é um Deus que não tem sentimento, um Deus que não é pai, um Deus que não se comunica. Mas aqui na Bíblia está dizendo que o Pai é incriado, mas ele se comunica, ele se relaciona através de Jesus Cristo de Nazaré. No platonismo, nós estudamos 2 coisas no pensamento de Platão: o repouso e o movimento. Então, segundo Platão, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar tudo que existe, Deus estava no seu repouso. Nada havia, somente Deus, somente a divindade. Não havia absolutamente nada. Então, Deus, na sua eternidade, na sua divindade,
não sei o que dizer, na sua sabedoria, no seu silêncio absoluto, ele se desperta. E quando ele se desperta, acontece a segunda coisa que em Platão é chamado de movimento. E quando Deus age, o que é que acontece? A Bíblia diz então que Cristo é gerado. Vocês pegaram, irmãos? A geração do verbo é o despertamento do silêncio absoluto da divindade. Deus estava no seu silêncio absoluto, no seu repouso absoluto, e quando ele se desperta do seu silêncio e do seu repouso, a Bíblia diz então que o Deus gera o verbo é gerado desde a eternidade, e o verbo então plasma a criação. O verbo então é o artesão, ele cria os céus, a terra, o universo, os anjos, cria as leis da natureza, ele cria tudo. Aí é o Filho, aí o Espírito Santo. O Espírito Santo então, ele é a revelação, é a manifestação, porque Espírito é movimento, Espírito é vida, Espírito é ação. Então você tem um silêncio do Pai, o movimento do Filho, e você tem a ação do Espírito, que é o segundo movimento da divindade no Espírito Santo. Por isso que a Assembleia de Deus é o movimento pentecostal, é o movimento do Espírito, porque o Espírito é vida, o Espírito é poder, o Espírito é dinâmico, o Espírito é graça, o Espírito é isso, é Deus se comunicando. E aí nós temos o Espírito Santo. Temos o Pai incriado, o Filho gerado e o Espírito Santo que procede do Pai. Por que o Espírito Santo procede do Pai? Porque o Pai é a fonte do Filho e do Espírito. E ele é autofonte. Então nós temos as três revelações de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai no repouso, o Espírito, o Filho no movimento, e o Espírito também no movimento e no processo histórico, porque Pedro disse que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo, ele age, ele é dinâmico, ele é movimento. Ele é movimento. Por isso, irmãos, que aqui, neste seminário teológico, agora você pode ser curado. Agora você pode ser batizado com o Espírito Santo. Agora Deus pode falar em profecia aqui. Agora Deus pode fazer grandes coisas neste lugar, porque o Espírito está trabalhando, o Espírito está agindo e o Espírito está falando. É o Espírito Santo. Então veja que o Pai é criado, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede do Pai, pela intercessão do Filho. Mas não tenho o que dizer muitas coisas, porque é uma conferência muito rápida. Mas você vai comprar a minha teologia sistemática e vai ler isso aqui, versículo por versículo. Amém? Aí se você estudar tudo isso, vai chegar lá no Instituto Bíblico, falar com o professor Daniel e os demais professores. Olha, eu não entendi muita coisa não. Então aguarde a ressurreição. Aguarde a glorificação. A ressurreição da carne. O arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que no arrebatamento os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Uma transformação celular e molecular, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 28, que Cristo entregará o reino ao Pai, para que Deus possa ser tudo em todos. Então esse negócio, eu vou chegar no céu, na eternidade, ou em qualquer outro lugar, e vou fazer perguntas a Deus. Isso não vai existir, irmão. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 28, Deus será tudo em todos. Então, se você não vai precisar nem perguntar, porque você terá as respostas. Porque a divindade será plena, a plenitude da Trindade em cada um de nós.
a plenitude de Deus em cada um de nós. Porque o único que tem essa plenitude hoje é Cristo. Ele tem a plenitude de Deus. Mas naquele dia, 1 Coríntios 15, 28, para que Deus seja tudo em todos. Então tudo que Deus é, onisciente, onipotente, onipresente, eterno, infinito, incomensurável, glorioso, poderoso, tudo que Deus é, será em você. Essa é a promessa da Bíblia. É a promessa da Bíblia. Porque nós achamos que vamos ter uma visão teológica. Não, nós vamos ter uma visão cristológica e uma visão antropológica transformada no cristológico. Porque a nossa humanidade será uma humanidade restaurada, uma humanidade redimida. Romanos capítulo 8, uma humanidade transformada. João disse que assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Nós seremos maiores do que anjos, irmão. Anjo vai ter que prestar continência para nós. Anjo, querubim, serafins, tronos, potestades, reinos, todos eles. Porque tudo começa na encarnação. Deus desceu até nós através de Cristo, para que nós subamos até Ele através de Cristo. E Ele está em nós através do Espírito Santo. E Ele continuará em nós eternamente. E nunca vai se separar. Terceiro artigo. Diz também que creio no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui é a obra cristológica. Aqui nós temos a cristologia completa. Mas a doutrina mais importante aqui é a teologia da expiação. A teologia da expiação dos pecados. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é chamada de expiação dos pecados. O que é isso? Existe na teologia um estudo chamado teologia federal. A teologia federal diz que todos nós morremos em Adão. E Adão é a cabeça de toda a humanidade. Ele é o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é Cristo, Cristo é o segundo Adão, ele nos liberta do primeiro Adão. Então nós temos duas antropologias na Bíblia. A antropologia adâmica e a antropologia cristológica. A antropologia adâmica é a antropologia do pecado. A antropologia cristológica é a antropologia da expiação. A antropologia da graça. A cruz aponta para o pecado. A ressurreição aponta para a graça. A cruz aponta para a história. A ressurreição aponta para a eternidade. A cruz aponta para o passado, mas a ressurreição aponta para o futuro. A cruz crucifica Adão e na ressurreição surge o novo Adão. Então é isto, duas cristologias. Então, a expiação significa que Jesus, ele morre na cruz e a sua morte é expiatória, ou seja, ela é redentora, ela é salvadora, ela é libertadora. E se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que a morte de Jesus na cruz, ou seja, a sua encarnação, a sua crucificação e a sua ressurreição, isso não aconteceu apenas para salvar a humanidade, mas a cristologia, ela não é apenas a cristologia da humanidade, uma cristologia histórica, ela é também uma cristologia cósmica, universal, ou seja, Cristo morreu para reconciliar, disse Paulo, as coisas que estão lá em cima e as coisas que estão cá embaixo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário é a recriação de tudo que Deus criou através dele.
é a redenção de toda a criação. Por isso que é importante, irmãos, essa em sua morte vicária e expiatória. Esta é a cristologia. Veja aí o número 4. O que diz o número 4? Muito bem. Então, o Espírito Santo, como terceira hipóstase, manifestação, pessoa de Deus. O termo aqui consubstancial significa que ele é da mesma natureza. Ele é da mesma natureza de Deus. Ou seja, da mesma propriedade de Deus, da mesma substância de Deus. É da mesma natureza de Deus. E toda a comunicação de Deus na história é através do Espírito Santo. O grande teólogo Jürgen Moltmann, alemão, ele escreveu um livro chamado O Espírito no Mundo. Ele mostra na sua tese teológica a obra do Espírito Santo desde a criação até a consumação de todas as coisas. Mas o interessante, irmãos, que o Espírito Santo ele foi dado à igreja. Portanto, só tem o Espírito Santo à igreja. Você pode estudar na Universidade Federal de Minas, lá não tem Espírito Santo. Você pode estudar na PUC-MG, não tem o Espírito Santo. Você pode frequentar sindicato, não tem Espírito Santo, mas o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está na igreja, porque o Espírito Santo continua a obra do Pai. O Espírito Santo continua a obra do Pai, porque a obra do Pai parte do Pai no Filho e ela é continuada pelo Espírito Santo. O movimento pentecostal, irmãos, é maravilhoso por quê? Porque nós ensinamos pelo menos duas grandes doutrinas pentecostais. A primeira é o batismo com o Espírito Santo. A evidência todos sabem que é falar em línguas. E a segunda doutrina é a doutrina dos dons espirituais. Então, a essência do culto pentecostal, a vitória do culto pentecostal é obra do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia na igreja, quando nós escutamos o pregador, quando nós assistimos a uma aula de teologia, biblicamente, nós acreditamos, irmãos, que o Espírito Santo está falando. É ou não é? No seu culto doméstico, na sua leitura particular, na igreja, é a obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que o culto pentecostal tem que ser um culto fervoroso, tem que ser um culto no Espírito, irmãos. No Espírito. Agora, o grande problema hoje é que a Assembleia de Deus, em muitos lugares, ela está perdendo a obra do Espírito Santo de Deus. Eu trabalho muito com conferência do Espírito, com a obra do Espírito, batismo, dons, revitalização de igreja. E nós encontramos muita dificuldade em muitos lugares com o Espírito Santo. Por quê? Porque muitos crentes já não oram mais. E uma igreja pentecostal, para operar no Espírito, ela precisa ser uma igreja de oração. Ela precisa ser uma igreja de oração. Daí você pergunta, por que muitas igrejas estão crescendo e outras não? Irmão, nem todo crescimento quantitativo é de Deus. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo, não é a obra do Espírito Santo. Por que vai crescer? Você não vê a esquerda no Brasil? Está avançando, é obra do Espírito Santo? Claro que não é. Percebe? Então, a obra do Espírito Santo tem o fruto do Espírito, tem a doutrina do Espírito, tem a santidade do Espírito Santo de Deus. E eu vou entregar aqui uma profecia também para os irmãos. Eu tenho entregado essa profecia em muitos lugares. Deus quer
uma. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus. Irmãos, Deus quer que a nossa Assembleia de Deus continue sendo a Assembleia de Deus. Nós não temos que mudar nada, irmão. Nós já temos tudo. Temos tudo, temos o Espírito Santo, temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo, temos a Bíblia, temos os nossos pastores, os nossos professores de teologia. Vamos valorizar a nossa Assembleia de Deus no Brasil. Vamos valorizar a Assembleia de Deus. Mas veja que a pneumatologia assembleiana era importante, porque ela é uma doutrina bíblica. Então, a obra do Espírito Santo não é apenas o batismo, os dons, o fruto. É uma igreja pneumatológica, uma igreja na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Como é que você percebe que você está no Espírito? É quando você está ardentemente amando a Jesus. Quando você está ardentemente amando a Jesus. Quando tudo o que importa para você é Jesus. O que vale para você é Jesus. Tudo para você é Jesus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma pneumatologia carismática, comunitária, social. Precisamos, irmãos, de uma pneumatologia transformacional. Ou seja, se eu ando no Espírito, eu tenho que andar no Espírito na universidade, no meu trabalho, em qualquer lugar. Eu tenho que andar no Espírito, porque o Espírito está em mim. E a obra do Espírito, ela tem que ser visivelmente identificada no meu testemunho público. Veja, nós já falamos ainda sobre os 5 e os 6, já falei, os 7 também. Veja aqui, a igreja, número 8. Mais 5 minutinhos eu termino já. 5 minutinhos, irmão. Número 8. Irmãos, o número 8 fala sobre a igreja. Eu vou resumir aqui. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte, que a igreja é Jesus Cristo no mundo. O que é isso? A igreja é a comunidade dos salvos. Isso quer dizer que ninguém é igreja sozinho. Então, se você encontrar alguém, eu sou igreja, mas não tem pastor e não tem igreja, não é igreja. Igreja, irmão, igreja é corpo, anatomia cristológica. Igreja é comunidade, é coletividade. 1 Coríntios, você vai estudar os 11 grandes problemas da igreja. 1 Coríntios tem 11 grandes problemas da igreja. E um dos problemas é o problema da unidade. Então, a igreja é Jesus Cristo existindo no mundo. E a igreja, irmãos, ela é comunidade. É a comunidade, assim como Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja também é uma comunidade trinitariana, porque quem opera nessa comunidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos o número 15. O número 15 fala sobre o juízo final, milênio, eternidade. Os irmãos sabem que a Assembleia de Deus é uma igreja escatologicamente pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Vou repetir. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja escatologicamente pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Certo? Então, tudo isso nós temos aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus. Só para fechar, pode vir para cá, pastor Daniel. Irmão, só para fechar. Vocês já ouviram pessoas falando assim, eternidade passada e eternidade futura? Já ouviram? Isso não existe não, irmão. Não existe esse negócio de eternidade passada e eternidade futura. Eternidade não é quantitativa, é qualitativa. Certo? A eternidade é qualitativa, não é quantitativa. Aí você pode ler João capítulo 17, Jesus vai dizer o que é a vida eterna.
A vida eterna está associada ao conhecimento teológico, cristológico, pneumatológico. Está associada ao conhecimento de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então, a vida eterna compreende dois conhecimentos, o teológico e o cristológico. Isso é a vida eterna. Então, a vida eterna é qualitativa e não quantitativa. Irmãos, perceberam que eu corri muito? Porque tem muita coisa, irmão, muita coisa. E nós não estamos numa sala de aula, né? Nós temos que medir aqui o vocabulário, temos teólogos, né, pastores, pregadores e irmãos também muito simples que talvez nunca escutaram palavras difíceis que falamos aqui, mas tudo que foi dito aqui, irmãos, é para a glória de Jesus Cristo. Tudo que foi dito aqui é para a glória de Jesus Cristo. Pastor Daniel, muito obrigado, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Os meus livros estão à disposição dos irmãos e que Deus nos dê vitória. E amanhã nós estaremos à tarde aqui na Escola Bíblica Dominical. Agora sim, vai ser uma aula com slide, sem estilo de conferência. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Uma salva de palmas louvando o Senhor pela vida do nosso pastor. Amém. Antes, estou vendo algumas pessoas. Segura aí, gente. Quem está fazendo formação de obreiros 2023? Levanta a mão para mim. Fica de pé. Esses são os nossos irmãos que estão fazendo os cursos de mordomia cristã e fundamentos eclesiásticos. No final, vai ter uma lista, na verdade, ali o roteiro de questões desse livro, ok? Então, pedi para Poliana, deixa ali na mesa lá, por favor. A Priscila também, minha esposa que está ali, quero agradecer a minha esposa que está ali ajudando a gente, o Isaac, o Robson, o Pedro que foi embora, deixa eu ver se não esqueci ninguém não, né? O Denis também nos auxiliou na parte de logística. Deus abençoe grandemente. O pastor Eurípides vai vir fazer uma oração para encerrar, mas esses irmãos que estão de pé, antes de saírem, peguem ali, tem um roteiro de questões, são 75 questões. Mas, irmãos, dentro do livro, não precisa copiar todo o livro, mas é interessante você ler, refletir e transcrever ali o que você entendeu, porque é parte do livro, é essencial. Teve muitas dúvidas de hoje? Quem teve dúvida aqui? Palavras estranhas, verbetes, podem sentar, verbetes diferentes. Então, bênção de Deus, terça-feira, quando você vier aqui no culto no Templo Central, cadê o pastor Eurípides? Quando os nossos irmãos vierem terça-feira aqui no culto, pastor, eles já vão passar ali no IMP e fazer a matrícula para o curso de teologia, porque eu quero entender isso, Rodrigo. Eu não posso viver nessa vida sem entender esse negócio. Não é não, meu pastor? Então, vou procurar a secretaria do Instituto. Daniel, mas pode ser por telefone? Pode. Os seus pastores, sem o nosso contato particular, podem pedir o contato para nós podermos falar. Quero aqui também agradecer a eles que têm sido sempre força, apoio, incentivo. Esse momento aqui é resultado de conversas, de cafés que nós tomamos ali, né, Fernando? Ali na Bereana, que nós vamos trocando ideias e construindo juntos, tá bom? Quero aqui que os pastores que trouxeram representantes, fiquem de pé, por favor. Pastor Gilson, pastor Rodrigo, os pastores, pastor, olha só, que maravilha. Todos os pastores vieram e também estão com representantes aqui nessa noite. Então é uma felicidade. O próximo seminário que nós vamos ter, nós vamos fazer um desafio, uma lembrança, um presente para o pastor que trouxer mais pessoas à igreja. Vamos, pastor Gerson? Quem trouxer mais representantes, a gente fazer um desafio aqui de presentear. Eu acredito que foi o pastor Gilson. Então uma salva de palmas para o nosso pastor Gilson, que na congregação ele conseguiu 15 irmãos, 14, porque um mandou mensagem falando que teve uma prova, não conseguiu vir, 14 irmãos representando a congregação. Muito obrigado, pastor. Outro ponto, já finalizando, leiam o livro. Diversas vezes